Olá pessoal, a gente vai iniciar agora mais uma aula versão em áudio. O conteúdo que nós vamos estudar agora, a Era Vargas. Fazendo aquela questão de situar a importância de estudar determinado conteúdo, a Era Vargas é bem interessante por quê? Primeiro porque estudar esse período faz referência a estudar uma das bases da nossa história. Muito do que nós temos, acreditamos, muito das nossas características, muito da nossa própria cultura, se não vai se iniciar na Era Vargas, vai se desenvolver nela. Além do mais também, nós vamos ter alguns aspectos ligados à própria questão dos direitos trabalhistas, educação, coisas que ainda hoje são alvo de lutas por parte dos trabalhadores. Nesse período vai possuir grande importância. Está bem? Estudar a Era Vargas é fundamental porque nós podemos conhecer parte da nossa história e podemos também entender o processo de transformação que a nossa sociedade sofreu até chegar nos dias de hoje. Pois bem, vamos iniciar a questão de estudar a Era Vargas, primeiro entendendo a questão do movimento 1930. Está bem? Como foi estudado já anteriormente, quando nós estudamos sobre República Velha, nós já vimos que a Primeira República, o Brasil viveu uma crise generalizada na década de 20, sobretudo devido à crise de 1929. A recessão econômica, motivada principalmente pelas baixas do preço do café, atingiram grandes e importantes setores nacionais. Depois da Primeira Guerra Mundial, diminuiu a entrada de capital estrangeiro, de dinheiro de outros países para o Brasil, o que acabou abalando drasticamente as nossas reservas de dinheiro, as nossas reservas públicas. Isso porque muitos dos países que o Brasil exportava, sobretudo o café, depois da Primeira Guerra Mundial, estavam completamente quebrados. Fora isso também, você ainda vai ter a própria crise de 29, o crash, a quebra da Bolsa de Valores, que acabou golpeando duramente a economia dos Estados Unidos e do restante do mundo. O setor de exportação e comércio do Brasil também sofreram os efeitos dessa crise internacional. Na verdade, toda a sociedade brasileira foi atingida. Como resultado, nós vamos ter manifestado uma ruptura política que colocou em risco a República Oligárquica. Aqui é interessante a gente fazer uma espécie de parêntese e relembrar o seguinte: a crise de 1929 vai se dar justamente da superprodução no mercado americano, onde se produzia mais do que conseguia consumir, levando o mercado à saturação e, consequentemente, à quebra, que acabou arrastando os países que deviam dinheiro ou que tinham negócio com os Estados Unidos, como é o caso do Brasil. O único país que não foi atingido de forma nenhuma foi a União Soviética devido aos planos quinquenais. É só para vocês relembrarem. Essa ruptura ocorreu no momento em que o país se preparava para escolher um novo presidente, que governaria de 1930 a 1934. Nisso, é bom a gente relembrar o seguinte, da chamada política do café com leite, que baseava-se justamente no seguinte, que as lideranças republicanas dos estados apoiariam ora um presidente de origem paulista, ora um presidente de origem mineira. Como assim? De maneira bem simples, as duas oligarquias mais poderosas do Brasil, que inclusive auxiliaram na derrubada do Império, revezavam o poder. Um período era Minas, outro período era São Paulo, depois Minas e depois São Paulo. O problema é justamente nesse contexto em que o Brasil vai estar passando por uma crise econômica, vai trazer também consequências e gerar uma crise política. Por quê? O Washington Luiz, que era presidente, que era de origem paulista, ele deveria agora apoiar alguém que era de Minas Gerais. Só que ele não faz isso. Ele apoia justamente um candidato de São Paulo, o que faz com que quebre esse pacto, esse acordo do café com leite. Descontentes, as elites mineiras rompem com o governo e articulam a candidatura de oposição, a candidatura própria ao candidato oficial. Aí é uma coisa bem interessante. É muito bom vocês relembrarem
e terem consciência do que seria uma coisinha chamada máquina pública. Máquina pública é toda a estrutura do governo, toda a estrutura do Estado. Isso não é uma regra, tá bem? Mas geralmente o candidato que é apoiado pela máquina pública vence, porque tem acesso a vários recursos. Hoje em dia nem tanto, mas porque você vai ter os mecanismos de fiscalização. Mas antigamente, aquelas pessoas que estavam no poder e tinham seus candidatos concorrendo, elas inclusive utilizavam de recursos, tramóias mesmo, para conseguir verbas, retirar verbas do próprio governo para fazer a candidatura daqueles que eles apoiavam. Nisso daí vai uma coisa bem interessante também. É outra coisa que você tem que pensar. Por mais que eu tenha falado que as duas oligarquias mais poderosas, que eram Minas Gerais e São Paulo, dominassem o cenário nacional, você vai ter as oligarquias estaduais e as oligarquias regionais. Estas, o poder era mais regional, não tinha um poder a nível nacional. Aproveitando-se dessa situação de rompimento entre Minas Gerais e São Paulo, as demais oligarquias como Pernambuco, Piauí e assim por diante, viram ali uma oportunidade de chegar ao poder, de ter o acesso ao poder. Tanto é que você vai ter o quê? Você vai ter o candidato, no caso, ligado a Minas Gerais, o candidato a presidente que era Getúlio Vargas, e você vai ter, no caso, um candidato ligado à Paraíba, que no caso seria João Pessoa. Essa união dessas demais oligarquias dissidentes com relação à oligarquia de São Paulo, eles vão formar o que ficou conhecido como Aliança Liberal, que justamente indicou Getúlio Vargas e João Pessoa como vice-presidente. Essa chapa contou com o apoio do movimento tenentista, das camadas médias urbanas e dos trabalhadores descontentes com o predomínio político dos grandes fazendeiros. O programa de governo dessa aliança liberal incluía pontos que contemplavam os setores oligárquicos não cafeeiros, além da proteção aos trabalhadores, moralização da vida pública e instituição do voto secreto. Quer dizer o seguinte, nessa aliança liberal nós vamos ter aí uma muvuca. Como assim? Dentro de uma panela você vai ter grupos que tinham diferentes interesses. No entanto, ali era a única oportunidade deles terem seus interesses satisfeitos. Quer dizer que eles tinham um inimigo em comum e por isso se uniram. A campanha ocorreu em um clima de tensão, mas como era previsto, a força da máquina governamental deu vitória a Júlio Prestes, o candidato de São Paulo. Vargas e João Pessoa insistiram em denunciar as fraudes. Paralelamente, políticos que compunham a Aliança Liberal buscaram apoio em outros estados para iniciar uma revolta armada, defendida pelos próprios tenentes, que apoiavam essa Aliança Liberal. O processo revolucionário acabou sendo desencadeado após o assassinato de João Pessoa por João Dantas, um adversário na política paraibana. O crime, atribuído a um complô que envolveria o presidente Washington Luiz, serviu de estopim para o início da rebelião. No dia 3 de outubro de 1930, os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os tenentes tomaram as ruas. Nos dias subsequentes, o choque entre as tropas do governo federal e os revoltosos espalharam-se por todo o país, com exceção de São Paulo, que se manteve à margem do movimento. No dia 24 de outubro, a vitória estava assegurada. O Washington Luiz foi deposto e em 3 de novembro, Vargas assumiu o governo federal em caráter provisório. Para poder continuar nessa situação, é interessante a gente pensar o seguinte, que esse movimento 1930 acabou chamando a atenção por parte dos pesquisadores e dos historiadores. Alguns dizem que esse movimento se configurou como uma revolução, outros como um golpe. Como assim? Durante muito tempo, a historiografia abordou o movimento 1930 como uma revolução. Grande parte dos historiadores sustentava que esse foi um evento ligado à classe média, aos segmentos da elite dissidente e aos tenentes, descontentes com a política da velha oligarquia cafeeira. Para esses autores, o acontecimento de 1930 teria um bojo, em seu bojo, ou seja, uma característica revolucionária. Como assim? Porque você vai ter uma... É bem interessante a gente pensar a própria questão da revolução e do golpe. A revolução
ela traz uma mudança estrutural. Está bem? Já o golpe, praticamente você só vai ter alteração em quem está no poder. Como eu já havia falado anteriormente, durante muito tempo a historiografia considerou o movimento de 30 como uma revolução. Por quê? Porque antes do golpe da Revolução de 1930, você vai ter como fonte do poder político do país o campo. A partir de agora, você vai ter como fonte do poder político a cidade. Isso causou sim uma modificação. Nesse sentido, essa é a razão para aqueles que defendem o movimento de 1930 como uma revolução. No entanto, recentemente, novas abordagens modificaram essa visão tradicional. Na opinião de alguns historiadores, o movimento de 1930 não se afina como uma ideia comum de revolução, pois não resultou em uma ruptura total da ordem ou na substituição radical da classe dominante. Como assim? Aqueles que são a favor da ideia de que o movimento de 1930 não passou de um golpe, dizem que o movimento não trouxe nenhuma mudança significativa na estrutura do país, sendo que só alterou a fonte do poder. Antes, quem mandava eram as oligarquias do campo, os coronéis. Agora, quem vai mandar é a classe burguesa, a classe média nas cidades. Quer dizer, olhando por esse ângulo, a gente fica bem interessante pensar que o movimento de 1930 possui características que fazem com que o mesmo seja defendido como revolução e características que fazem com que o mesmo seja defendido como meramente um golpe. Para continuar, é bem interessante também a gente fazer uma divisão com relação ao período de Vargas. Nós vamos ter, de uma maneira bem simples, o governo provisório, que vai ser 1930 a 1934. Posteriormente, nós vamos ter o governo constitucional, de 34 a 37, e o chamado Estado Novo ou ditadura varguista, de 1937 a 1945. Dependendo do contexto, dependendo desse período, Vargas vai assumir características bem particulares. No entanto, nós podemos fazer uma análise geral de seu governo. Basicamente, foi um governo com a ideia nacionalista. Na verdade, pessoal, Vargas ele era um político que ele lidava com forças divergentes, com grupos políticos e ideológicos divergentes, que aí vai ser uma coisa bem interessante. Vai ser uma característica de um tipo de política que vai ser inaugurada com Vargas aqui no Brasil, o populismo, que é justamente esse jogar com esses interesses conflitantes. Não é nem interesses diferentes, é interesses conflitantes mesmo. Você vai ter grupos querendo algo, outro grupo querendo algo. Então, no caso, eles acabam entrando em conflito. E Vargas vai ficar aí no meio lidando com esse tipo de situação. No entanto, é que ao mesmo tempo em que ele vai lançar medidas que busquem industrializar o Brasil, ao mesmo tempo ele vai criar também medidas que vão dar mais poder à classe, à elite. Quer dizer que ele vai trabalhar em duas mãos, dando direito aos pobres, ao trabalhador, mas também permitindo que o empresário, o patrão, tenha maior controle. É bem interessante que esse jogo aí contraditório vai ser uma das características do governo de Vargas. Pois bem, vou iniciar com o governo provisório. Recebendo o poder na condição de chefe do governo provisório, Getúlio Vargas procurou atender às reivindicações das forças políticas que lhe deram sustentação, desses diferentes grupos, como eu já havia falado. Mas logo ficou já em evidência as divergências entre esses grupos que subiram ao poder. Você vai ter os civis, que era a classe média urbana, banqueira, industriais, latifundiários, que desejavam a democratização do país por meio de eleições livres, um governo constitucional e plena liberdade civil. Já aí você vai ter também os tenentes, que propunham um governo forte e centralizado, capaz de empreender a racionalização da economia e a modernização da estrutura do Estado. Quer dizer que você vai ter aí dois tipos de governo. Você vai ter um governo civil, democrático, e você vai ter um governo militar beirando a ditadura.
Isso vai ser logo o que Vargas vai ter que lidar no começo. Uma das primeiras medidas que Vargas vai assumir é a lei que dissolveu o legislativo nas instâncias federal, estadual e municipal. Câmara dos Vereadores, deputados e assim por diante. Até que fosse eleito uma Assembleia Constituinte para se criar uma nova Constituição. Dessa forma, para que fosse feita a administração desses estados, Vargas vai acumular os poderes executivo e legislativo e passou a governar por meio de decretos-leis. Ele também vai substituir os antigos presidentes de estado, que nessa época ainda era presidente de estado, pelos interventores federais, indicados pelo próprio presidente. O que isso aí é interessante porque foi, de certa forma, até mesmo uma jogada de Vargas, porque aqueles presidentes desses estados, eles ainda tinham o rabo preso com as oligarquias rurais. Então, consequentemente, seriam mais fiéis ao sistema político herdado da República Velha. Então, qual foi a saída, segundo Vargas, no pensamento de Vargas? Substituir esses presidentes, esses governadores, que atualmente seriam os governadores, por pessoas de sua confiança. Quem seriam esses? Os interventores. Novamente, que seriam os interventores? Pessoas da confiança de Vargas, que Vargas colocou no poder, no controle dos estados. Agora, uma coisa bem interessante. A ascensão desses militares enfrentou a resistência de algumas oligarquias estaduais que não aceitavam que o presidente se metesse na política estadual. Vale lembrar que isso era uma característica da República Velha. Você vai ter a política dos governadores, que era justamente o quê? As oligarquias ajudavam com votos o presidente, e o presidente não se meteria nos assuntos estaduais. Quer dizer, aí já demonstra uma profunda ruptura de Vargas com o sistema político da República Velha. Isso vai acabar fazendo com que ele entre em atrito com alguns estados, principalmente com São Paulo, que defendia a volta da normalidade constitucional e exigia a imediata convocação de uma Assembleia Constituinte. Aí vai ser uma coisa bem interessante. O movimento constitucionalista de 1932, em São Paulo, representou a maior demonstração estadual de repúdio ao governo Vargas. Como assim? Você vai ter uma guerra civil no Brasil. São Paulo contra o restante do Brasil. Chamada Movimento Constitucionalista de 1932. Agora, o curioso é que o governo de São Paulo dizia que queria a redemocratização do país, eleições claras, limpas, sem corrupção, mas na verdade o que eles estavam pleiteando, o que eles estavam tentando conseguir, era novamente subir ao poder. Mas, pois bem, bom entender um pouquinho esse movimento constitucionalista. A partir de 1931, com o reflexo da crise de 1929 nos Estados Unidos, os preços do café caíram aproximadamente a 1/4 do seu valor. Retomando a política de valorização do café, Vargas comprou e queimou milhares de sacas do produto. Por meio de decreto, o governo proibiu novas plantações de café. Com isso, milhares de camponeses que trabalhavam nas fazendas de café migraram para as cidades paulistas, agravando os problemas sociais já existentes. A situação política estadual também ficou tensa com a nomeação do tenente João Alberto Lins de Barros, veterano da coluna Prestes, que frustrou o Partido Democrático de São Paulo, que havia apoiado o movimento de 1930 e esperava alcançar o governo do Estado. Como assim? O partido que apoiava Vargas achava que quando Vargas estivesse no poder, eles ficariam no poder de São Paulo. Isso não aconteceu. Então esse partido vai ficar o quê? O Partido Democrático de São Paulo vai ficar com raiva de Vargas e vai cutucar para que haja alguma revolução, algum movimento. O Partido Democrático aliou-se ao velho Partido Republicano Paulista e juntos passaram a exigir o fim do governo provisório e a convocação imediata de uma Assembleia Nacional Constituinte e eleição geral para o país. Diante dessa crise, Vargas anuncia eleições para a Assembleia Constituinte a ser realizada em 1933. No entanto, o anúncio não deteve a marcha de conspiração paulista. Tanto é que nos dias 22 e 23 de maio de 1932, ocorreram confrontos de rua entre paulistas e forças federalistas, resultando na morte de 4 estudantes de direito, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais desses estudantes
que batizou o movimento constitucionalista, que foi conhecido como MMDC, que preparou a rebelião. O movimento rebelde teve início em 9 de julho. Os paulistas esperavam receber o apoio de mineiros e gaúchos, o que não ocorreu. Em outubro, após 3 meses de luta contra as forças governistas, os paulistas se renderam. O interessante é que mesmo São Paulo tendo perdido o conflito, muitas de suas reivindicações foram seguidas por Vargas, o que demonstra aí uma consciência do poder político que o governo paulista possuía. Além do mais, Vargas tentava evitar novos conflitos, tendo em vista que o movimento constitucionalista acabou trazendo consequências muito cruéis, com morte, perca de pessoas e também com relação ao próprio capital, dinheiro, né? Uma das petições, um dos desejos do governo paulista, que era justamente a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, ocorreu, e você vai ter também, no caso, a própria criação da Constituição de 1934. Mas, pois bem, as eleições de 1936 obedeceram aos dispositivos do novo Código Eleitoral, elaborado no governo de Vargas no ano anterior. Na legislação estavam incorporados tradicionais reivindicações dos constitucionalistas, como o voto secreto, o voto direto, e a todos os brasileiros maiores de 18 anos. Aqui uma coisa interessante, incluindo a mulher. Antes dessa Constituição de 34, as mulheres não poderiam votar, independente de serem de classe rica ou não. A partir de 1934, sim. Sendo alfabetizado e tendo mais de 18 anos, também foi criada a Justiça Eleitoral, com o objetivo de organizar e combater a fraude nas eleições. Tais medidas representaram um grande avanço no sistema político de até então. Os constituintes, ou seja, os que criaram a Constituição, né, formavam 2 grupos distintos, os deputados eleitos pela representação dos estados e os deputados eleitos pelos sindicatos profissionais, chamados de deputados classistas. Em 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição, contando com 187 artigos. 4 dias depois, Getúlio Vargas foi empossado como presidente constitucional, eleito pelo Congresso Nacional. Seu mandato iria até 1938 e seu sucessor seria escolhido por eleição direta. Olha só como ele foi bem esperto. Ele fez o seguinte: ficou estabelecido que a primeira eleição presidencial com a nova Constituição seria feita de forma indireta pelos próprios membros da Assembleia Constituinte, que, por sua vez, eram ligados a Vargas. Obviamente, acabaram elegendo Vargas para ser o novo presidente constitucional. Olha como ele foi bem esperto. Essa nova Carta Magna, essa nova Constituição, mesclava características jurídicas liberais, autoritárias e corporativas. Dentre alguns pontos, podemos destacar a manutenção da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a preservação do federalismo e do sistema presidencialista, a inclusão de capítulos dedicados ao trabalho, à educação, à saúde, à família. Só para vocês terem essa ideia. No campo econômico, o governo instituiu uma política de incentivo às atividades industriais. Para isso, abriu linhas de crédito para a instalação de novos estabelecimentos, estimulou a criação de conselhos, companhias e fundações para debater a questão da industrialização e da produção industrial. Para impulsionar e aperfeiçoar essas técnicas de produção e ampliar a variedade de produtos agrícolas, o governo vai criar mecanismos especializados, como, por exemplo, o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Conselho Federal do Comércio Exterior. A educação também mereceu cuidados no governo de Vargas. Por quê? Primeiro, em suas metas educacionais, o Estado privilegiou os ensinos superior e secundário. Ideologicamente, defendeu o ensino religioso nas escolas privadas e públicas, bem como a diferenciação do ensino para meninos e meninas, pois para o governo eles iriam desempenhar papéis diferentes na sociedade. O novo governo estabeleceu ainda o ensino primário público, gratuito e de frequência obrigatória. Mas o curioso é que, para que essa questão da educação? Porque, na verdade, se estava ampliando o processo de industrialização no Brasil,
era necessário trabalhadores qualificados, capacitados. Por isso o incentivo à educação. Aqui é uma coisa bem interessante. No governo de Vargas, você vai ter uma profunda diferenciação. Aqueles que trabalhavam começam a possuir até uma certa quantidade de direitos. Aqueles que não são deixados pela sua própria sorte. A questão social, na era Vargas, vai estar intimamente ligada à questão trabalhista. Agora, uma coisa bem interessante. A grande novidade dessa Constituição era justamente essa preocupação com a ordem social, agora baseada basicamente em sua relação com o trabalho. Para ter direito social, você tinha que trabalhar. Como assim? Vou pensar. Após a Primeira Guerra Mundial, a situação de muitos países era caótica. Fome, desemprego, miséria, adaptação à vida civil de milhares de soldados faziam parte dos problemas da sociedade europeia. O clima de estabilidade política ficou ainda pior depois da crise de 29. Em tais condições, algumas sociedades buscaram alternativa política que representasse o fim dos problemas sociais e econômicos. Na Itália, por exemplo, diante da desordem política e na tentativa de encontrar uma melhor forma de relacionar o Estado e a sociedade civil, o governo fascista implementou o corporativismo, ou seja, o controle do Estado nas negociações entre patrões e empregados. Nesse tipo de relação, trabalhadores e patrões se unem ao Estado, que passa a promover a colaboração entre eles. Para isso, o Estado necessita controlar tanto os sindicatos quanto essa própria relação entre patrão e empregado. É justamente essa característica que vai assumir o governo de Vargas. Relembra que eu falei que a Constituição vai possuir características liberais, autoritárias e corporativas? Liberais, você vai ter justamente a própria questão da divisão do poder do governo em 3 poderes. Corporativa vai estar justamente esse controle, porque você vai ter o seguinte: a primeira iniciativa do governo de Vargas, no sentido de atender essas reivindicações dos trabalhadores e ao mesmo tempo controlar, foi a criação do Ministério do Trabalho. No ano seguinte, foram regulamentados direitos e deveres de todas as classes que exercessem profissões idênticas, similares ou conexas e que se organizassem em sindicatos. Como assim? O Vargas começou a permitir a organização de sindicatos, mas só poderia, em determinada região, em determinada cidade, um sindicato por profissão, e esse sindicato estaria ligado ao governo. Isso aí é uma visão perfeita de um corporativismo, porque você vai ter o sindicato, que na teoria é para lutar pelo direito do trabalhador, sendo controlado pelo Ministério do Trabalho, pelo governo. Olha só como ele foi bem interessante. Você vai ter também uma coisa bem interessante nisso aí. Vai ser criado, nesse período, um decreto que determina que a jornada diária de trabalho seria de 8 horas. E a cada 6 dias de trabalho, o trabalhador teria um direito a um dia de folga. Desse modo, foi instituída a semana de 48 horas. No caso de prolongamento de jornadas de trabalho para 10, 12 horas, teria que ser feito mediante acordo coletivo, cabendo aí o pagamento da famosa hora extra. Também foi criado o salário mínimo, o repouso semanal remunerado e as férias anuais remuneradas. O trabalho da mulher e da criança passou a merecer regulamentação especial. Coube às mulheres salários iguais aos dos homens, pelo menos na teoria, quando exercessem o mesmo trabalho, ficando proibido o trabalho noturno em bares e restaurantes e, em geral, nos serviços considerados perigosos e insalubres. Concedia-se às mulheres grávidas garantia no emprego e licença maternidade. Além disso, após a volta do emprego, elas poderiam gozar de descanso para a amamentação. O trabalho dos menores nas indústrias também foi regulamentado, impondo às empresas várias exigências, como a idade mínima de 14 anos, necessidade de autorização dos pais, atestado de saúde e prova de que os menores sabiam ler, escrever e contar. Tudo isso junto, pessoal, vai se organizar o que foi criado em 1943 como Consolidação das Leis Trabalhistas, ou seja, CLT. Pois bem, gente, durante o governo de Vargas, sobretudo o governo constitucional, nós vamos ter o seguinte: esse governo ele foi marcado por uma forte instabilidade, com manifestações provenientes tanto da direita quanto de esquerda. Na direita, o governo se viu pressionado pela Ação Integralista Brasileira, AIB,
liderada por um carinha chamado Plínio Salgado, e com características fascistas. Na esquerda, Getúlio enfrentou a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, composta de comunistas e simpatizantes liberados pelo Partido Comunista do Brasil. A ANL reunia também socialistas e a ala esquerda dos tenentes, e seu presidente de honra era Luiz Carlos Prestes. Ela condenava o imperialismo, o fascismo e a divisão fundiária do país, que concentrava muitas terras nas mãos de poucos. Defendia um programa de natureza democrática baseado na realização de reformas estruturais profundas, que contestavam a ordem econômica e social em vigor. Propunha também a suspensão do pagamento da dívida externa e a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a contribuição de um governo e a constituição de um governo popular. Em poucos meses, essa ANL ganhou enorme projeção e conseguiu juntar, regimentar pessoas dos mais diferentes segmentos sociais, especialmente operários, militares e outros setores das camadas médias. Entretanto, os dirigentes hesitavam entre uma tentativa de consolidação de uma aliança de classe e uma insurreição de tomada ao poder. No início de 1935, o governo federal, apoiado pela Lei de Segurança Nacional, valendo lembrar que o contexto social em que nós vamos ter aí o período de Vargas, você vai ter justamente durante o período entre guerras e durante a Segunda Guerra Mundial. Está bem? Fez o quê durante esse período, com essa Lei de Segurança Nacional? Vargas pegou e colocou a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, na ilegalidade e fechou diversos sindicatos de orientação comunista. Apesar disso, essa ANL estimulou seus quadros militares, ligados basicamente ao PCB, a programar um levante armado em novembro de 1935, estimulado pela intentona comunista de Moscou. Seus membros planejaram tomar o poder a partir dos quartéis e apoiar as ações militares com greves e manifestações de massa. O levante da ANL, conhecido de uma maneira pejorativa como intentona comunista, teve início no Rio Grande do Norte e contou com apoio popular. Os rebeldes derrotaram as forças policiais e chegaram a assumir o controle da cidade por poucos dias. Em seguida, outros levantes ocorreram em Recife e no Rio de Janeiro. O governo federal acabou reprimindo de uma maneira bastante violenta esse movimento. Os aliancistas, que eram os adeptos da ANL, foram presos ou deportados, e a perseguição estendeu-se a todos os setores da esquerda. O levante de 1935 abriu caminho para o autoritarismo que tomaria conta do Brasil entre 1937 e 1945. Num primeiro momento, com o fracasso da ANL, o caminho parecia livre para que o fascismo brasileiro chegasse ao poder. No entanto, a AIB, que nasceu logo após o movimento constitucionalista de 1932, os seus membros defendiam o corporativismo e o fortalecimento do Estado, representado pelo chefe da nação, e diziam combater o socialismo, o liberalismo e o capitalismo financeiro. Para vocês terem ideia, os integralistas ganharam forte adesão de parte das classes médias urbanas, da juventude e, em menor grau, dos militares. Muito eficiente em rituais e símbolos, a AIB organizava desfiles com adeptos vestidos com camisa verde, por isso que também era chamado de camisas verdes, e braçadeiras contendo a letra sigma, e acabavam fazendo a saudação, levantando o braço bem parecido com o Heil Hitler. Eles diziam Anauê, que é mais ou menos assim, você é meu parente, em Tupi-Guarani. Na década de 1930, os camisas verdes integralistas enfrentaram nas ruas os militantes do movimento operário, e a partir de 1935, da ANL, mas sua aspiração de tomar o poder se chocou com a resistência do grupo já instalado no governo, que defendia o autoritarismo. Nesse sentido, aí você vai ter uma crise entre a AIB, que achava que agora, com a ANL na ilegalidade, poderiam subir ao poder, só que isso não vai acontecer porque a AIB vai se chocar com os interesses do governo. Nisso aí é bem interessante você pensar que vai ter uma construção para que Vargas fique no poder de uma forma autoritária. Como assim? A campanha presidencial para as eleições de janeiro de 1938 iniciou sob forte tensão, pois o governo relembrava o movimento militar de 1935 e insistia na possibilidade de uma nova ameaça comunista no país. Foram lançados 3 candidatos ligados à oligarquia paulista, a IB, né, e
e também pela própria questão do Nordeste. Nesse sentido, durante a campanha, Vargas agiu de uma maneira neutra, pelo menos aparentemente. Nada fez para se promover, nada fez para promover seu próprio candidato, e nem se mostrou simpático aos demais candidatos. Mas, na verdade, ele estava se preparando para dar um golpe de Estado. Tá bem? O pretexto veio com a invenção de um suposto plano de insurreição comunista. É um suposto plano em setembro de 1987 que dizia que a União Soviética iria invadir o Brasil. Era um documento forjado que se tornou conhecido como Plano Cohen. Pois, de acordo com as fontes oficiais, trazia a assinatura de um certo Cohen, que era um militante comunista judeu, que pretendia tomar o poder com apoio soviético, justamente nas eleições de 1938. O plano foi divulgado nos principais jornais do país com a intenção de causar medo. Como consequência, o Congresso aprovou a decretação de estado de guerra. Dessa forma, assim, Vargas conseguiu adquirir ainda mais poder para si. Fez o que com isso? Ele veio a estabelecer o que ficou conhecido como Estado Novo. Nisso, o presidente suspendeu a Constituição de 1934, aboliu os partidos políticos, iniciando uma era de autoritarismo que ia durar até 1945. Até mesmo aqueles partidos, como por exemplo a AIB, os integralistas, que tinham apoiado o golpe de Vargas, tiveram uma desagradável surpresa. Eles foram também colocados na ilegalidade, foram também perseguidos, como todos os demais grupos. Tanto é que alguns integralistas até tentaram invadir o local onde Vargas estava para tentar assassinar ele, só que não deu muito certo, não. Agora você vai ter o chamado Estado Novo, ou ditadura varguista, que vai de 1987 a 1945. É bom pensar o seguinte, que após o golpe, Vargas dissolveu o Congresso e ele passou a comandar totalmente. Vai ser criada uma nova Constituição, tá bom? Uma Constituição que inclusive ficou conhecida como... É um termo bem interessante, que a Constituição ela ficou denominada como Constituição Polaca. Como assim polaca? Porque ela foi influenciada pela Constituição fascista da Polônia e também porque polaca era uma designação de prostituta. Para vocês terem ideia como as pessoas gostaram dessa nova Constituição. Por quê? Essa Constituição ela centralizava todos os poderes na mão de Vargas. A proposta de organização do Estado tinha pontos em comum com o modelo fascista em voga nesse período. Foi instituída a pena de morte, que seria aplicada em caso de crime contra a ordem pública e a organização do Estado. Os direitos individuais foram suspensos, os Estados perderam sua autonomia e os poderes legislativo e judiciário ficaram subordinados ao Executivo. No decorrer do Estado Novo, teve prosseguimento a construção do aparelho de Estado que caracterizou toda a era Vargas. O que? Você vai ter a criação do DASP, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público, que apesar de tudo, apesar da gente estar falando de um período ditatorial, esse DASP teve uma característica bem interessante. Como assim? Por mais que nós estivéssemos vivendo em um período ditatorial, antes desse DASP, as pessoas assumiam cargos públicos mediante os famosos pistolões. Se você tivesse alguém importante que te indicasse. A partir desse DASP, que tinha como objetivo melhorar a eficiência dos serviços públicos, somente poderia ser funcionário aquele que fosse concursado. Está bem? Em termos de política econômica, o Estado passou a realizar investimentos diretos, assumindo os papéis de interventor e empresário. O governo procurou adotar uma política que visava substituir as importações pela produção interna e estabelecer indústrias de base no país. Nesse sentido, você vai ter a instalação, por exemplo, da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que tinha como intento desenvolver ainda mais a industrialização brasileira. Foi criada também nesse período o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que cuidava da propaganda oficial do governo e da censura dos meios de comunicação, como a imprensa escrita, o cinema, o rádio. É bem curioso você pensar que no governo de Vargas,
a imprensa vai ter importante papel, porque vai construir toda uma ideia, toda uma visão que se tinha de Vargas, sobretudo naquela questão da ideia de pai dos pobres. Agora uma curiosidade também, tá bem? Programas como A Hora do Brasil, por exemplo, vão ser bastante importantes nessa época, porque vai ser uma forma de veiculação de informação, mas vai ser uma forma também de construir na imagem da população mais carente a ideia de Vargas, como eu disse, como o pai dos pobres. Nesse período, você vai ter uma coisa bem interessante, que é justamente a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, Vargas optou por uma linha de neutralidade. Como assim? Ele ficava negociando com os dois lados, tanto com os aliados quanto com o eixo. No entanto, com o ataque japonês à base de Pearl Harbor, os Estados Unidos começou a pressionar o Brasil para que ele se decidisse o que ele queria da vida. Nesse sentido, fora isso aí, você ainda teve o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Isso acabou levando com que o Brasil ficasse mais do lado dos aliados. Agora, aqui uma coisa interessante também. A própria participação do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial é que vai ser uma das principais causas para o fim da Era Vargas, para o fim do Estado Novo. Por quê? Pensem bem. Com a ida da FEB e da FAB, dos pracinhas brasileiros para lutar na Europa, começou a se questionar o seguinte: como é que se pode eu ir, perder meu irmão, perder minha vida para tirar um ditador de um outro país, se no meu país eu tenho um ditador? Ora, isso ficou de uma situação bem interessante. Por quê? Presta atenção. O Estado Novo acabou desabando após a vitória aliada, por uma questão bem simples de lógica. Como assim? O Brasil luta em uma guerra a favor das democracias. Logo, não fazia sentido ter uma ditadura. Diante dessa incoerência, a oposição questionava: se a liberdade fora defendida lá fora, que fosse respeitada aqui dentro. A pressão cresceu, levando o governo a marcar uma nova eleição. Nesse interim, foram autorizadas a formação de partidos políticos. Só que Vargas acabou tentando manter uma relação de neutralidade, uma posição indefinida, que dava margem à especulação de que ele iria lançar uma provável candidatura ou iria, de alguma forma, dar um novo golpe. Tanto é que você vai ter o surgimento do movimento chamado de queremismo, que justamente dizia que gostaria a convocação de uma nova constituinte com Vargas no governo. O próprio presidente manifestou publicamente seu desejo de continuar no cargo, a ponto de ser alvo de uma chacota que circulou em 1945, que dizia assim: meu candidato é Eurico, mas se houver oportunidade, eu mudo a letra e eu fico. Nessa situação, vai acabar se agravando ainda mais. Vargas já não estava na situação boa. Então, o que é que ele faz? Ele nomeia seu irmão Benjamin Vargas para o chefe de cargo, para o cargo de chefe da Polícia do Distrito Federal, que tradicionalmente era ocupada por militares. Isso acabou sendo a gota d'água. Os militares pressionaram Vargas para que este deixasse o cargo, sendo que o cargo vai acabar ficando até as novas eleições. Como presidente, né, você vai ter o ministro do Supremo Tribunal Federal, que era na época José Linhares. Mas uma coisa bem interessante a gente pensar, o quê? Com relação a Vargas, a nossa cultura. Antes de 1930, a base da nossa cultura, a base da cultura brasileira era justamente que nem a antropofagia cultural, você pega características da cultura de fora e modificar para que ficasse de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo. Quer dizer que é uma cultura nossa modificada da cultura de fora. A partir de 1930, se vai procurar o contrário. O que é que nós temos que é diferente do povo lá de fora? A partir de 1930, no próprio governo de Vargas, você já vai ter o desejo de se construir a ideia de uma cultura própria. Aí você vai ter a questão do samba e a própria utilização de personagens que fizeram sucesso utilizando o nome do Brasil como Carmen Miranda e assim por diante. Gente, esse foi um pequeno resumo que eu espero que seja útil. Aproveitem, façam bom uso, estudem. Tchau, tchau, até a próxima.